Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 25 de agosto. Muito animada, Liliana diz ao pai que espera inaugurar o viveiro em algumas semanas. Aguiar diz a Liliana que conversou com Aníbal sobre o viveiro porque acha que o trabalho é muito pesado para ela, mas diz que o senhor Aníbal confia absolutamente nela. Adriana diz a Vitória que tem um encontro com João Constantino e não vai cancelar para jantar com Aníbal. Nelson chega e diz a elas que como Carlos Gonçalves não pôde ficar com a Vitória, agora que é a irmã dela. Vitória exige que Nelson respeite a ela e sua família. Vitória diz a Nelson que ele vai ter que aprender a escutar o nome artístico de Carlos naquela casa, pois além de Adriana e ele estarem trabalhando juntos, estão começando uma relação muito especial. Nelson diz a Vitória que pelo visto todas as mulheres balvaneiras têm péssimo gosto. Ridículo, tá com aquela bisca que faz o que quer dele e se acha muito homem esse merda. Aníbal e Candelária chegam na mansão balvaneira. Nick diz a Guzmão que queria preparar um jantar especial para ele, mas não pôde pagar as compras porque o seu avô cancelou seus cartões de crédito. Guzmão diz a Nick que vê que a atitude que o avô dela tomou a machuca, mas diz que é melhor ela não depender do dinheiro dele e que agora vai ter que se acostumar com o que ele puder lhe dar. Entusiasmado, Guzmão diz a Nick que provavelmente no dia seguinte o contratarão como guarda-costas de um executivo muito importante. Nick fica muito feliz. Aníbal diz a Vitória que logo a presença da Candelária naquela casa vai ser frequente, porque ele vai se casar com ela. Aníbal diz a Vitória que nada o impede de se casar e que Candelária é a mulher que ele mais amou na sua vida. Vitória, completamente surpresa, pergunta ao pai como ele pode dizer que ama a Candelária daquela maneira, se praticamente acabou de conhecê-la. Aníbal diz a Vitória que conhece Candelária há muitos anos, que eles têm um passado amoroso e agora que se reencontraram, decidiu torná-la sua esposa. Furiosa, Vitória pergunta a Aníbal se foi com a Candelária que ele viajou quando a sua mãe estava morrendo. Guzmão diz a Nick que está muito surpreso com a mudança dela. Guzmão diz a Nick que ela tem agido com muita maturidade em relação à atitude hostil do pai e do avô dela. Nick diz a Guzmão que o pai e o avô pensam que o que ela sente por ele é um capricho, mas com o tempo ela vai demonstrar que com a ajuda deles ou sem ela, a relação deles vai durar para sempre. Nelson tenta se intrometer na conversa de Aníbal e Vitória, mas Vitória diz para ele não se meter. Aníbal diz a Vitória que não estava com Candelária. Vitória exige que Aníbal lhe explique em que fase da vida conheceu Candelária e diz que jamais vai aceitar o casamento dele com ela. Aníbal diz a Vitória que ela aceitando ou não, ele vai se casar. Nelson, irônico, diz a Aníbal que ele se saiu pior que ele e que parece que alguns dos seus segredos começam a sair à luz. Nelson diz a Aníbal que já imagina como vai ser a leitura do testamento dele quando ele morrer e diz que não pensa em perder esse momento por nada no mundo. Poliana e Liliana conversam sobre Roy. Liliana diz a Poliana que Roy a está ajudando no viveiro, mas diz que não pode confiar em um homem que se casou por interesse. Liliana diz a Poliana que não pode e jamais vai confiar nas palavras de amor do Rolando. Vitória pergunta a José Ângelo por que ele não lhe contou que o seu pai e Candelária são namorados. Vitória diz a Aguiar que o seu pai acabou de lhe dizer que Candelária é o amor da sua vida. Aguiar fica muito surpreso e diz a Vitória que não sabia de nada. Aflita, Candelária diz a Aníbal que eles deveriam ter esperado um pouco mais para falar com as filhas dele. O velho Aníbal, sem vergonha balvaneira, para ganhar mais pontos com Candelária trouxa, diz que eles já esperaram muitos anos. Candelária pergunta a Aníbal se ele também vai dar a Liliana o lugar que ela merece naquela casa e diz que ele deveria esclarecer para todos a origem da neta dele. Aníbal diz a Candelária que eles devem ser cautelosos porque não sabem como Adriana vai reagir com a notícia. Aníbal diz a Candelária que quando Adriana descobrir que Liliana é sua filha, vai acusá-los de tráfico de crianças.
Vitória pede para o pai explicar a Aguiar e ela desde quando ele e Candelária são amantes. Nervoso, Aníbal diz a Vitória para não usar aquele termo para se referir a Candelária. Aníbal diz que Candelária sempre foi o amor da sua vida, a sua decisão está tomada e o seu casamento com ela já é um fato. Aguiar fica intrigado e Nelson se pergunta o que Aníbal pretende com tudo aquilo. Adriana e Carlos conversam sobre a relação deles. Adriana diz a Carlos que não quer que ele jogue com ela e que é melhor saber em que terreno está pisando. Carlos é sincero com Adriana ao dizer que não pensa em se casar e muito menos em ter filhos. Aníbal diz a Vitória que é homem, tem uma posição econômica solvente e por isso pode lhe dar o prazer de passar os seus últimos anos com quem quiser. Velho escroto, só porque carrega uma pingola no meio das pernas, se acha muito homem, esse miserável. Aníbal diz a Vitória que o caso dela e de Nick são diferentes, porque escolheram viver com um par de aproveitadores. Aguiar deixa claro para Aníbal que vive do seu trabalho e que o dinheiro da filha dele é o que menos lhe importa. Aníbal coloca fim na discussão, exigindo que todos respeitem Candelária Corona. Adriana e Carlos decidem viver a sua relação, sem compromisso e sem promessas. Apenas viverem um momento e serem felizes. Aguiar se lembra da conversa que teve com Candelária sobre o pai de Cristina e decide falar com ela. Guile se diverte com Beatriz e Salviano. Beatriz diz a Salviano que está esperando o melhor momento para contar a Guile sobre o casamento deles. Beatriz fica emocionada quando Salviano chama Guile de filho. Salviano diz a Beatriz que considera Guile como se fosse seu filho e promete a ela consagrar sua vida para fazê-los muito felizes. Angustiado, Aguiar procura Candelária, diz que precisa saber a verdade e pede que por favor ela lhe diga que o seu Aníbal Balvaneira não é o pai da Cristina. Candelária conta para Aguiar como conheceu Aníbal, mas não revela que ele é o pai de Cristina. Em pensamento, Candelária pede perdão ao José Ângelo por não lhe dizer a verdade, mas diz que prometeu ao Aníbal que ia manter os seus lábios selados e precisa cumprir. Enquanto isso, Aníbal planeja fazer mais uma surpresa para Candelária e diz que será outro pequeno detalhe para anestesiar a consciência dela. Aguiar diz a Candelária que está muito preocupado em como Liliana e Nick vão reagir quando souberem que ela e o seu Aníbal vão se casar.